Política é S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, eu sou Vitor Taveira, você está assistindo ou escutando o Política é S, programa do Século Diário sobre política e poder no nosso estado. Vai ao ar todas as quintas-feiras, a partir das 17 horas, nos sites do Século Diário, no YouTube, nas plataformas de áudio. Procure pela gente e siga também o Instagram, @tvséculo. Hoje recebemos aqui o geógrafo, doutor em Sociologia, Yafet Leonardo Bricali, autor do livro O Espírito Neoliberal, Entre o Diabo e o Dinheiro, Evangélicos, Governamentalidades e Lutas no Rio de Janeiro, publicado pela editora Dialética recentemente, agora em fevereiro. Vai ter lançamento em breve aqui no Espírito Santo também. Bem-vindo, Yafet. Esse título é tão complexo quanto intrigante, né? Isso aí. Oi, Vitor, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, sobretudo, enfim, convidado para um jornal tão importante, jornal crítico, que a gente, assim, que eu sempre acompanho, eu acho que é uma voz interessante nesse cenário do Espírito Santo, para se fazer uma reflexão crítica que está tão em falta, e o Século Diário eu acho que representa isso. Parabéns. Vamos falar um pouco, né, dessa situação do Rio de Janeiro, né, que é o ponto da sua pesquisa, né, do seu doutorado e tudo mais, mas também aqui do Espírito Santo, onde você vive e tudo mais, né, falar um pouco da etnografia que você fez também, né, pesquisa de campo, né, em igrejas e tal. Eu queria começar, assim, o que você traz no seu estudo sobre essa expansão, né, das igrejas evangélicas, da religião, né, principalmente neopentecostal, no Brasil, e da entrada de grupos evangélicos na política, né, a partir também desse discurso que mistura política e religião, né, digamos, são dois momentos diferentes que eu estou pedindo, mas assim, Sim. Eu acho que tem uma sequência aí, né, uma relação muito forte. Sim, exato. Bom, antes de tudo, acho que um pouco do panorama do livro. O livro, ele foi publicado em fevereiro desse ano, né, tem um mês cerca. O livro é resultado da minha tese de doutorado, que eu fiz em doutorado em Ciências Sociais e Sociologia, que eu defendi ano passado na Universidade de Gênova, na Itália. Então, assim, é uma pesquisa recente que eu fiz e eu transformei ela em livro. Então, aí a ideia, assim, tem a pergunta principal do livro, que é explicar a relação entre os evangélicos e o neoliberalismo no Brasil, particularmente o que a gente chama de evangélicos neopentecostais, ou seja, como os evangélicos neopentecostais, como é que essas igrejas elas desempenham um papel importante no que a gente chama de governamentalidade neoliberal, né? Depois a gente vai aprofundar um pouquinho isso, mas para falar um pouquinho dessa expansão evangélica, acho que é a primeira questão que tem que aparecer, que já é uma coisa um pouco, digamos assim, já vem de algumas décadas, vamos dizer assim, né? Porque os evangélicos que se expandem no Brasil é uma vertente dos evangélicos. O evangélico é um termo muito genérico para o Brasil. E o tipo de evangélico que se expandiu aqui é o que a gente chama de evangélicos pentecostais, né? Quem estuda a religião, o fenômeno evangélico, costuma dividir os evangélicos no Brasil entre os protestantes históricos, que são as igrejas que têm relação direta com a reforma protestante, né? Anglicana, presbiteriana, batista, e as igrejas que são as igrejas pentecostais, cujo neopentecostalismo seria uma vertente desse tipo de religiosidade, vamos dizer assim. Essas igrejas, elas nascem, vamos dizer assim, aparecem pela primeira vez em Los Angeles, nos Estados Unidos, no início do século XX, 1906, e ela tem uma característica muito diferente das igrejas protestantes históricas, porque elas são igrejas desde o início, desde a fundação, enfim, que foi em Los Angeles. Alguns autores mostram que isso acontece também em outras partes do mundo, mas o movimento mais importante começa ali. Elas são igrejas fundamentalmente populares, ao contrário do protestantismo histórico, que está relacionado a uma certa classe média, branca, e a uma certa elite até, mais racional, mais baseado nos textos clássicos da Bíblia. O pentecostalismo ele já nasce como uma religião popular, que atraía sobretudo os membros das classes populares, no início em Los Angeles, negros, imigrantes, e respondia a um certo contexto de expansão urbana naquele período. E no Brasil, essas igrejas chegam no início do século XX também, trazida por
por imigrantes, né, suecos e italianos, mas que tinham passado pelos Estados Unidos. Mas no início do século XX, até então, essa expansão era muito pequena. Isso começa a mudar no Brasil a partir de meados do século XX, e não coincidentemente isso começa a acontecer no processo de modernização do Brasil, que significou no Brasil a produção de uma sociedade muito... Enfim, um processo de urbanização e de industrialização que não conseguiu, vamos dizer assim, captar muito bem ou receber muito bem, vamos dizer assim, uma classe trabalhadora que estava se formando no Brasil. Então a gente teve um processo de modernização no Brasil muito problemático, muito excludente, que resultou na formação de grandes aglomerados urbanos, periferias, muitos problemas materiais e de todos os tipos, né? É a partir desse contexto, então, de precarização social que essas igrejas começam a se expandir no Brasil, nos anos 50 e 60, e principalmente a partir dos anos 80 e 90, que aí vai ter a ver com o título do livro, né? Que é o neoliberalismo. Porque justamente com o neoliberalismo, esse processo de modernização brasileiro, que sempre foi precário, excludente, ele se acentua com o neoliberalismo. Então as igrejas captam um pouco, entendem bem esse momento e começam a oferecer soluções diretas, binárias, mágicas, inclusive, para a solução dos problemas e da miséria social do Brasil. E articulando isso, que vai entrar com a principal questão da pesquisa, com essas vertentes dos evangelhos que a gente chama de neopentecostalismo, que começa a adotar, até então as igrejas evangélicas tinham uma certa negação desse mundo, a partir de uma certa sese que rejeitava o mundo material, e com a teologia da prosperidade, a partir das igrejas neopentecostais, anos 70 e 80, esse mundo material começa a ser assumido, incentivado e valorizado por essas igrejas. Então, esse é o contexto de expansão, tanto é que até os anos 80, os evangélicos representavam 5% da população brasileira, e hoje eles representam cerca de 30%. Então é uma mudança muito significativa em um certo intervalo de tempo relativamente curto, né? Já está muito próximo já dos católicos, né? Que antes eram 90%. Era 90%. Não tão próximos ainda, os católicos estão cerca de 60%, tem uma diferença considerável, mas nesse ritmo a tendência é que essa diferença vai cada vez mais diminuindo. A gente tem muito católico, o chamado católico não praticante também, né? Que é exatamente o contrário das igrejas evangélicas, onde há uma grande presença, né? Enfim, há uma atuação, uma proximidade até comunitária ali. Mas eu queria que você falasse, então, um pouco mais dessa relação que você falou de religião, neoliberalismo, governabilidade neoliberal. Isso. Né? E dessa ocupação, né? Dessa decisão de entrar mais para a política, né? Que num dado momento, quando se vê, vários políticos começam a entrar usando, né? Não só as igrejas, né? Como base eleitoral, mas também o discurso religioso, de alguma maneira. Exato. O que acontece? Tem uma certa tradição crítica que é o que geralmente a gente... É o discurso que geralmente a gente vê por aí sobre o neoliberalismo, que é o seguinte, que o neoliberalismo significou, a partir dos anos 80, primeira experiência neoliberal no Chile, em 73, uma ditadura, inclusive, depois a experiência nos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, e depois essa expansão do neoliberalismo a nível mundial, que significou, de um certo discurso, um certo recuo do Estado, e uma certa penetração dos mercados e das relações mercantis em diversos níveis que até então eram relativamente protegidos. A educação, a saúde, a segurança, e uma certa exacerbação, vamos dizer assim, do capitalismo em níveis até então que eram protegidos. Essa articulação geralmente é entendida do ponto de vista do que a gente chama de precarização social, né? Isso precariza o trabalho, precariza a existência de uma maneira geral, e tem uma série de problemas e de uma criação de uma sociedade muito mais desigual, muito mais problemática, a precarização do trabalho e de tudo mais. Isso aconteceu em nível mundial e aconteceu no Brasil também, isso é verdade. Esse discurso é correto e, enfim, a gente tem muitos exemplos. O Brasil, embora tenha tido um processo de modernização um pouco diferente, que já era problemático em si,
Mas isso se acentuou no Brasil com a adoção de políticas neoliberais a partir do governo Collor, Fernando Henrique, que pouco se alterou até os dias atuais, né? Embora tenha tido nos governos do PT uma certa amortização e uma série de avanços que amenizaram esses impactos. E nos países centrais, a gente está vendo, eu, por exemplo, que fiz o doutorado na Itália, a gente vê claramente que essas políticas neoliberais começaram a causar uma série de problemas sociais e de desigualdade que até então não existia, né? Problemas de precarização dos serviços de saúde, educação, etc. Isso é uma coisa, está correto, isso aconteceu. Só que o que eu procuro mostrar na tese, a partir de uma série de leituras e de autores, eu tento fazer uma certa ruptura metodológica nisso, mostrando que o neoliberalismo é isso, mas é também uma certa maneira de você conduzir a conduta das pessoas a partir de princípios do mercado. Então, o neoliberalismo não seria só uma articulação entre estados nacionais e empresas que, a partir de políticas públicas e ideologias, implantam, vamos dizer assim, o neoliberalismo a partir de cima sobre uma sociedade. O neoliberalismo é construído nas relações sociais totais que a gente participa, né? Em âmbito familiar, profissional, inclusive religioso. É como você precisava de formar não só uma certa política pública, uma ideologia, mas você precisava de formar uma certa sociedade já adaptada a esses princípios do mercado e que talvez as palavras-chave sejam concorrência e empresa, né? Então é como que essa sociedade ela não é formada simplesmente a partir de cima de uma articulação, como a gente estava dizendo, né, dos estados com as corporações, mas ela é formada nos âmbitos mais diversos que a gente vive, que é a questão de você, então, governar a partir de princípios de concorrência e de empresa. O clássico disso é o que a gente chama de empreendedorismo, que está tão em voga, né? Que a gente vê assim, até nas relações de trabalho, mas em vários âmbitos, inclusive educacional, etc. Então é você formar sujeitos para pensar e para sustentar o neoliberalismo e sustentar essas políticas a partir de baixo. Então, o que eu tento mostrar na pesquisa é como que um determinado segmento dos evangélicos, que são os neopentecostais, a partir dessa adoção da teologia da prosperidade, ele consegue formar esses indivíduos, governar essas pessoas, aí o termo governamentalidade, ele consegue governar essas pessoas a partir desses princípios do mercado que articulam empreendedorismo, sucesso, vida material e tudo mais, de um lado, e por outro lado, que é o que a gente está vivendo nos últimos tempos, que é a questão do conservadorismo. Então é uma mistura aparentemente até paradoxal, né? De um lado, eles estimulam a vida, eles estimulam você se tornar empreendedor de você mesmo, vamos dizer assim, nos cultos da igreja. E, por outro, isso está articulado, essas liberdades, que o capitalismo hoje ele não funciona mais contra a liberdade, ele admite a liberdade, ele incentiva a liberdade, e, por outro lado, ele está articulado com essas questões mais conservadoras, vamos dizer assim, que eu acho que a igreja ela conseguiu captar muito bem esse princípio, né? De um lado, liberdade, do outro, conservadorismo, e como que ela está formando pessoas nas periferias urbanas do Brasil que funcionam a partir desse mecanismo. E aí vem a segunda parte da sua questão, isso está completamente articulado ao momento político que a gente vive no Brasil, né? Os evangélicos, o que acontece? Os evangélicos são 30% da população brasileira. Hoje é preciso estar articulado, as eleições estão completamente relacionadas a esse público, a esse segmento social brasileiro que a gente chama de evangélicos. Então isso sempre foi levado em consideração, principalmente dos anos 80, que esse movimento começa a acontecer. E os evangélicos sempre tiveram presente na política, só que com um aumento considerável dessa proporção de evangélicos na população, os políticos e os partidos têm cada vez mais essa preocupação de como atingir esse público evangélico, né? Eles estiveram, os evangélicos, por um discurso evangélico de certo conservadorismo, eles sempre estiveram ao lado da direita no Brasil, desde os anos 90. A esquerda sempre representou o mal a ser combatido, estavam do lado do aborto, eram contra a família, etc, etc. Só que até então, nos anos 90, isso não tinha tanto peso,
porque o peso evangélico era menor. Depois, evidentemente, os evangélicos vão se articular aos governos do PT, inclusive, né, os governos progressistas que ganharam as eleições no Brasil, 2 vezes o Lula, depois 2 vezes a Dilma. Eles estiveram ao lado do PT, o discurso muda, porque ali tem uma série de interesses de cargos, enfim. Só que com a entrada da extrema-direita no jogo político, eles voltam, né, a tá articulado com essa direita, porque, de certa forma, casa o discurso, de um lado, neoliberal, da liberdade, de precarização social, de valorização de um certo capitalismo, e, por outro lado, um discurso moral conservador relacionado à família, ao aborto, etc., que é o que a gente está acompanhando. Porque a extrema-direita, assim, mais do que o conservadorismo, extrapola um pouco, né, e vai ao reacionarismo, né, quer dizer, um retorno atrás, né, nem a manutenção da ordem. Então, assim, também é um ponto, de alguma maneira, de inflexão, não só né, dos evangélicos, mas da política brasileira, quando, de repente, a centro-direita derrete. Exato. E a extrema-direita vira esse ator hegemônico no campo de direita. Parece que engole tudo e também leva, né, esse campo. Não é que não existia extrema-direita, ela existia, mas ela passa a ser um instrumento hegemônico, né? Isso muda muita coisa. Exato. É uma tendência, inclusive eu estudei fora, né? Itália também é uma lógica muito parecida com a Meloni. É uma tendência mundial que, a minha hipótese, é que está muito relacionada a uma certa piora das condições de vida das pessoas, materiais, econômicas, e você precisa, a partir disso, a extrema-direita usa muito bem esse discurso moral, porque isso pega muito as pessoas, né? Em uma situação econômica mais favorável, em que a vida das pessoas está muito melhor, isso tem menos peso, mas agora a extrema-direita entendeu bem esse recado, vamos dizer assim, então ela consegue... por incrível que pareça, ela é popular também. Ela conseguiu... Isso que é o mais preocupante, inclusive. Ela se tornou popular e, de certa forma... E ela está conseguindo, de certa forma, vencer, vamos dizer assim, o que a esquerda sempre pregou, que era esse contato com os pobres nas periferias, né? Então, de certa forma, é um espaço que está em disputa entre essa extrema-direita, muito relacionada aos evangélicos, às igrejas, e a esquerda, que precisa, na minha opinião, entender melhor um pouco esse momento, que é como trazer de novo os pobres para o seu lado, porque eu acho que isso foi aos poucos se perdendo, e é importante fazer trabalho de base, né? Trabalho de base que eu acho que falta um pouco, e as igrejas, ao modo delas, fazem. Não acho que a esquerda deveria fazer a mesma coisa, não, tem que fazer o contrário. Porque todo o discurso das igrejas, ele tende a reproduzir as desigualdades, né? Porque essa lógica do discurso neoliberal é você responsabilizar as pessoas pelos problemas sociais. É como dizia Margaret Thatcher, né? Não existe sociedade, somos todos indivíduos. Para a igreja é isso, né? Se você fracassou, é um problema seu. Exatamente, é um problema seu e você tem que resolver, basta ter fé, etc. Isso é péssimo, isso está pegando muito nas igrejas, isso tem que ser criticado, que é o que eu procurei fazer na minha tese. E há críticas, né? Acho que no bolsonarismo, durante a época do Bolsonaro, saiu várias reportagens sobre isso também, sobre uma certa insatisfação de pessoas dentro das igrejas evangélicas com esse tipo de discurso, com inclusive esse uso político do púlpito, por exemplo, visto como um lugar sagrado, para fazer essas coisas. Então, assim, houve uma insatisfação, mas era uma satisfação um pouco silenciosa, porque a maioria deles se sentem, né, desagradados, alguns se afastaram da igreja, mas é difícil, né, questionar uma autoridade religiosa, enfim, uma grande complexidade. Inclusive, por exemplo, o livro, como você falou no início, eu faço, além de toda a discussão teórico-metodológica em relação à religião e neoliberalismo, eu passei um ano isso que eu acho que é o mais forte da tese, né? Mais interessante, mais original, que eu passei um ano em uma igreja evangélica, na Universal, que é uma representante desse neopentecostalismo, e passei semanalmente acompanhando os cultos.
O que a gente percebe, assim, claro que eu faço as minhas hipóteses, de certa forma foram comprovadas, né? Eu mostro como esse discurso neoliberal ele se inscreve, vamos dizer assim, nas pessoas e faz esse neoliberalismo brasileiro ser construído por baixo, né? A partir dessas relações, inclusive no campo religioso. Mas eu mostro também, o resultado que eu chego na minha tese é mostrar como que as igrejas, elas são um lugar que as pessoas elas são acolhidas de certa forma. Os problemas delas, toda a miséria social, que não é só material, né? Miséria de todos os tipos, elas encontram pessoas que têm os mesmos problemas, encontram iguais, são ouvidas, elas podem falar, elas podem conversar. Então, elas não é só um discurso manipulador, que evidentemente existe, né? Até político, muitas vezes, embora eu tenha visto pouco isso lá, que geralmente se fala, né? Que na igreja eles estão convencendo. Eu vi muito pouco. Claro que É existe. mais essa ideologia de fundo que vai conduzir a uma escolha política também, Exatamente. É né? muito mais... Sutil, assim. Exato. É menos visível isso. É como que isso... Você domina as pessoas por baixo, né? Você não precisa de mandar ninguém votar em ninguém, embora isso exista também. Mas é como esse discurso converge com esse discurso da extrema-direita ultimamente. Então, um pouco isso que a etnografia mostra. Essas pessoas se sentem... Elas são influenciadas, a igreja reproduz as desigualdades, mas ela também é o espaço que as pessoas têm, né? Antigamente você tinha família, você tinha sindicato, você tinha igreja católica, de certa forma, a igreja católica crítica, né? Que, de certa forma, acolhia as pessoas. Hoje esses espaços são cada vez mais raros, então a igreja funciona como esse espaço que as pessoas têm um pouco... elas são reconhecidas, elas são gente, vamos dizer assim, ali um pouco. É interessante. Foi aonde a sua pesquisa? A minha pesquisa foi no Rio de Janeiro, né? A pesquisa de campo foi na Universal de Del Castilho, que é na zona norte do Rio de Janeiro. Mas, assim, o fenômeno evangélico eu fiz no Rio de Janeiro por outras razões também, porque o neopentecostalismo surgiu ali, isso é muito forte no Rio, mas, na verdade, é um fenômeno nacional, né? O caso do Espírito Santo, por exemplo, essas igrejas, a lógica é a mesma, essas igrejas se expandem aqui como se expandem no Rio de Janeiro também. Então, assim, não é embora tenha o Rio de Janeiro ali no subtítulo do livro, é um fenômeno nacional e que é muito parecido no Espírito Santo. O que tem um pouco de diferente no Rio é que eu tento mostrar depois também, por isso que eu botei governamentalidade no plural, né? É que eu mostro que não é só o discurso empreendedor, mas é como essas igrejas elas funcionaram. Eu dou uma série de exemplos como sustentação do neoliberalismo a partir, por exemplo, das políticas de pacificação no Rio, das favelas. A igreja funciona como legitimador moral um pouco disso, que era na época dos grandes eventos esportivos, né, para sustentar uma certa cidade neoliberal e a articulação dessas igrejas com o tráfico, as milícias e tal. Mas em termos de fenômeno evangélico, está muito longe de ser um fenômeno do Rio de Janeiro. O Espírito Santo é fortíssimo nisso, né? E o que você acha que... como é que a gente pode pensar, por exemplo, as eleições municipais desse ano, que é uma eleição muito mais territorializada, né, pé no chão e tal, corpo a corpo, assim, para dizer, o que esses elementos todos você traz ajuda a gente pensar, né, a política e principalmente assim esse processo eleitoral esse ano? Sim, com todo esse contexto, né, essa conjuntura. Eu acho que, assim, embora, enfim, a extrema-direita perdeu as eleições a presidente, né? A gente sabe que isso continua muito forte no Brasil. Então, a extrema-direita é uma realidade concreta que a gente vai se deparar por muito tempo ainda. Espero que por pouco, mas a tendência é que isso permaneça. Então, seguramente, nessas próximas eleições, esse discurso conservador, moral, vai estar muito presente, sobretudo em construção, articulado com uma certa crítica da esquerda, com o comunismo, um certo... que a gente está acostumado a ver. Então é importante, acho que não é uma coisa a curto prazo,
Acho que é a longo prazo, mas acho que desde já, para as eleições que estão por vir e para o futuro do país, as eleições presidenciais, inclusive depois, acho importante como você disse, essa eleição corpo a corpo, esse trabalho de base que tem que ser feito continuamente, de proximidade, os movimentos sociais que tem que disputar esse espaço com os evangélicos, né? Então, assim, a gente vai ver, isso eu não tenho a menor dúvida, de que isso vai estar presente também no cenário das eleições desse ano. O que você acha que as principais questões que passam ali da igreja para a discussão política, assim, que esses, né, os evangélicos conseguem colocar em pauta no nosso debate político? Então, de certa forma, o que a religião faz, o que essas igrejas pentecostais fazem, é, de certa forma, reproduzir de certa forma, eles sustentam uma política econômica que, na verdade, é neoliberal, que é contra a população e que é quase uma guerra contra, tem até autores que estão escrevendo sobre isso, que é até uma guerra contra a população. O que a igreja tem ela, de certa forma, ela usa uma coisa que está um pouco afastada da política, e a política se aproveita disso, que é a questão moral, né? Que é como você, para sustentar essas políticas neoliberais, você precisa de ter uma sustentação moral que pega muito nas pessoas, né? As pessoas tendem a ser muito conservadoras, o Brasil é um país muito conservador. Uhum. Então, quando você começa a falar de família, quando você começa a falar de igreja, de Deus, isso tem um peso muito grande nas pessoas, né? Então, isso, de certa forma, você atinge o coração dessas pessoas. Quando você não está oferecendo condições materiais suficientes e adequadas, esse peso moral da religião vai ter um peso fundamental. Tanto é, por exemplo, que quando a gente estava falando da expansão do pentecostalismo a nível que surge em Los Angeles, né, que vem para o Brasil, se você vê um mapeamento dessas igrejas a nível mundial, nas sociedades europeias, por exemplo, em que você tem um nível de bem-estar social, com problemas, evidentemente, mas sociedades mais igualitárias, as igrejas não têm espaço para se expandir com esse discurso. Claro que tem moralismo também, mas é diferente, porque você não encontra um contexto próprio a essa expansão. Então é justamente essa precarização do Brasil, precarização social, somada a esse certo conservadorismo, principalmente ligado à família, etc. Porque se tem essa guerra do neoliberalismo contra a humanidade, que assim coloca o seu comandante Marcos, né, do Exército Zapatista de Libertação Nacional lá do México, você tem essa guerra espiritual, que você fala no vídeo também, e que vem sendo uma coisa colocada, tem dado muito destaque também, por exemplo, a Michelle Bolsonaro tem sido um personagem assim, muito Tem gente que diz o pior ainda não chegou assim com o Bolsonaro, embora pareça difícil imaginar um cenário pior, né? Eu vi algumas análises recentes colocando que ela, por exemplo, faz um discurso contra o Estado laico, assim, não que o Bolsonaro já não faz de alguma maneira, mas ela radicaliza, por exemplo, esse discurso com essa ideia realmente de uma guerra espiritual, de que a esquerda não é que está destruindo as políticas e tal, é o bem contra o mal, é o Deus e o diabo ali. É porque a teologia neopentecostal, a gente falou da teologia da prosperidade, mas ela também ela cresceu justamente a partir desse conflito, né? É a presença do diabo, tanto é que é o título da tese, né? É de um lado a prosperidade, de outra guerra contra o diabo, que é o símbolo do mal, e o mal seria a esquerda, seria o Estado, enfim. Então essa guerra espiritual é muito presente no Velho Testamento, né? Da onde é construída essa teologia. Essas guerras espirituais, que se tornam guerras materiais também, elas são muito presentes. Então tem uma convergência muito forte em torno disso, né? E aí, enfim, a Michelle tem um pouco isso, as pessoas começam a criar teorias até às vezes um pouco distópicas, né, de uma certa teologia do domínio que está em evidência. Mas eu acho que o que a gente tem que se preocupar, assim, isso tem que estar em mente, evidentemente, mas eu acho que o que nos domina de certa forma, mais do que a religião, é uma certa apropriação que a religião faz e se utiliza desse discurso neoliberal. Acho que o que está nos dominando é o neoliberalismo. E a religião vem, de certa forma, para sustentar isso. Então,
acho que mais do que esse domínio externo de uma certa religião, de uma certa sociedade distópica que muita gente está falando, eu acho que a gente já está sendo dominado por um certo tipo de pensamento, que é esse pensamento de que não existe coletividade, somos todos indivíduos e que a igreja ajuda a reproduzir. Eu acho que o que está em jogo principalmente é isso. E a igreja funciona, ela, como tem o discurso moral presente nela, ela ajuda a legitimar isso. Então, é como se o capitalismo precisasse da religião para servir como sustentação de todo o desmantelamento social que a gente estava falando. É um pouco isso. É isso, muito pano para manga, né? Muitas conversas para trocar. Ainda agradeço, Jafet Leonardo de Bricalho, pela presença. Tá aí a indicação do livro, né? Assim que tivermos notícias sobre o lançamento também, vamos divulgar no Século Diário. Esse foi o Política ES, programa do Século Diário com produção e locução minha, Vitor Taveira. Hoje o apoio técnico aqui do Tony Braga, aqui no Estúdio 42B. E lembro também que para seguir nas redes, né, acompanhar a gente nas plataformas de áudio no YouTube e também no seculodiario.com.br. Lá, obviamente, né, além dos vídeos, tem toda a apuração jornalística da equipe de repórteres do Século Diário. Todo dia tem novidades sobre o Espírito Santo. É isso, obrigado. Obrigado, Vitor, eu que agradeço a oportunidade de conversar um pouquinho sobre o livro e de divulgar esse material que eu acho muito importante, muito atual. Agradeço o convite seu, do Século Diário. Valeu. Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.